paz, povo de Deus, bom dia. Passando aqui para compartilhar um trecho da palavra de Deus com você nessa manhã. Se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 10, a partir do versículo 30, uma parábola muito conhecida no meio cristão, no meio do povo de Deus, que é a parábola do samaritano ou do bom samaritano, em que a narrativa diz assim: e Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se algumas coisas gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Jesus faz uma pergunta que reflete em nós até o dia de hoje. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos de salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Queridos irmãos, é muito comum no nosso tempo, nos nossos tempos, né, nos tempos finais, nesse tempo que estamos vivendo, a gente depara com situações diante da gente todo dia, as mais diversas situações, mas a maior delas, ou a que está mais latente nos nossos olhos, são as pessoas que estão à margem do caminho. E aí eu não estou falando de uma estrada ou de uma rodovia aqui normal da nossa terra, mas eu estou falando de pessoas que estão à margem do caminho dos céus. Jesus Cristo, ele disse uma certa vez, quando interrogado sobre quem ele era, ele disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sendo ele, Jesus, o caminho, entendo que para chegarmos a Deus nós precisamos passar por ele, passar por esse caminho, ou seja, nós temos que trilhar o caminho chamado Jesus. E muitas pessoas, muitos, estão à margem desse caminho, estão feridas, machucadas, estão destruídas porque foram roubadas, porque foram assaltadas, porque foram feridas pelo inimigo da nossa alma, porque foram abandonadas por aqueles que teoricamente, né, poderiam ou teriam que ter demonstrado a misericórdia, o amor. No caso do texto que nós acabamos de ler, o Senhor disse que passou 3 tipos de pessoas por aquele cidadão que estava caído. Os 2 primeiros são, teoricamente ou teologicamente dizendo, são homens de Deus, porque um era sacerdote nos tempos da Bíblia e, por que não dizer, nos tempos de hoje, tem uma missão diferenciada. A missão do sacerdote é de ser intermediário entre o homem e Deus. Ao sacerdote cabe receber do homem as suas queixas, e esse sacerdote, cabe a ele levar essas queixas até Deus, através, na época, dos sacrifícios que eram feitos
e através das orações que eram ministradas no Santo dos Santos, dos holocaustos. Tudo isso servia como trabalho, era trabalho de um sacerdote. Se eu pecasse, eu teria que pegar um animal, comprar ou pegar dos que eu tivesse esse animal e levar até o sacerdote, para que esse sacerdote o sacrificasse. Eu não poderia sacrificar, eu não era a pessoa preparada ou adequada para fazer o sacrifício, eu tinha que levar alguém. Então, esse é o primeiro tipo de pessoa que passou por esse homem caído, um sacerdote, um homem que teria que ser o intermediário entre ele e Deus. Mas esse moço passou de largo e não deu a devida atenção. A segunda pessoa que Jesus narra que passou na cena, que estava nessa cena ou nesse pano de fundo aí, desse acontecimento, era um levita. Quem é um levita? É da mesma linhagem do sacerdote, só que não é um sacerdote. Um levita, todo sacerdote, melhor dizendo, é levita, mas nem todo levita é sacerdote. Ou seja, cada um no reino tem uma função, um trabalho, uma missão, e cada missão é diferenciada uma da outra. Mas nenhuma dessas missões pode impedir ou deve ser motivo de impedimento para você deixar de ajudar alguém. Então o levita passou de largo também e não quis se envolver naquela situação. Aí de repente vem uma terceira pessoa que teoricamente não teria nenhuma obrigação de fazer nada, porque não cabia a ele essa responsabilidade, mas ele tinha algo diferenciado. Dentro dessa pessoa, desse samaritano, havia aquilo que nós chamamos de compaixão, ou de misericórdia, ou de um sentimento de, poxa vida, eu tenho que fazer alguma coisa, eu posso, eu devo. E a Bíblia diz que aquele moço, ele desce da sua montaria, ele desce do seu animal, do seu cavalo, não sei se cavalo ou camelo, não importa, ele desce da sua montaria, e ele pega vinho e azeite. Com o vinho ele lava os ferimentos daquele moço, com o azeite ele unge as feridas, e depois de ter feito esse primeiro socorro, ele pega esse rapaz, essa pessoa, coloca sobre a sua cavalgadura e a leva até uma hospedaria, um lugar em que aquele moço poderia receber melhores tratamentos. Só que assim, ele fica ali aquele resto do dia, aquela noite, mas ele precisa prosseguir a sua viagem, ele tem que completar o seu trabalho, a sua missão. Então o que ele faz? Ele paga a hospedagem daquele dia, dele e do moço, dando 2 denários, e faz uma recomendação. Se aquele rapaz precisar de continuar ali recebendo tratamento, eu digo rapaz, mas é força de expressão, não sei se era um rapaz ou se era um senhor já maduro, um homem casado. Isso também não é relevante. Então essa pessoa, se ela precisasse de ficar ali mais algum tempo, então ele se comprometeu que na volta ele passaria naquele lugar para acertar as demais dívidas. Jesus então pergunta, quem desses 3 exerceu a misericórdia? Quem desses 3 exerceu o amor? E aí aquelas pessoas interrogadas por Jesus, que estavam ali questionando Jesus, responde que foi aquele que fez a caridade, que foi aquele que socorreu. Quando a gente faz essa pergunta, todo mundo fala a mesma coisa, todo mundo tem a mesma resposta desses hipócritas. Porque se você sabe fazer o bem e não faz, a Bíblia diz que você comete pecado, ou que eu cometo pecado. Se eu sei o que é certo e faço o que é errado, então, logicamente, eu estou transgredindo, porque aquele que sabe, que conhece, podendo fazer, diz a palavra do Senhor lá no livro de Tiago, que se eu posso fazer um bem a alguém e falo com ele assim, volta amanhã porque amanhã eu vou te ajudar, podendo fazer hoje, aliás, isso está escrito lá no livro de Provérbios, eu estou cometendo um pecado, um erro, porque eu preciso fazer o que é agora, porque a pessoa está necessitada agora. Amados irmãos, que Deus abençoe você, e quando tiver oportunidade de fazer o bem, faça, em nome de Jesus.
porque fazendo isso você estará amontoando brasa sobre a sua cabeça.